E a partir de agora, o Jornal da Manhã Paraná entrevista o ex-governador aqui do Paraná, Carlos Alberto Richa. Beto, prazer em receber você aqui. Obrigado por estar nosso convite. Prazer é meu, uma grande satisfação retornar aqui à Rádio Jovem Pan e participar do seu programa. É a primeira vez, Beto, que você volta a conceder uma série de entrevistas depois de todos aqueles acontecimentos, né, da sua candidatura ao Senado, da sua prisão, desses processos todos. O que te fez quebrar esse silêncio? Olha, primeiro que ao longo desses 3 anos eu me recolhi, eu adotei o silêncio, Mark, para ter paz, porque tentaram infernizar a minha vida, né? Você acompanhou tudo o que aconteceu, você falou de candidatura. A minha candidatura foi cassada de forma ditatorial, de forma arbitrária e ao arrepio da lei. Você sabe muito bem que existem pré-requisitos para a prisão de qualquer brasileiro. Eu pergunto, que pré-requisito eu preenchi para ser sequestrado a poucos dias das eleições, praticamente 20 dias das eleições. Então foi uma arbitrariedade, um desrespeito à Constituição, incineraram o capítulo da nossa Constituição que fala sobre presunção de inocência e ainda revelaram um total desprezo à democracia, porque não respeitaram a livre vontade popular do eleitor em poder participar daquele pleito com o meu nome, que estava ali muito bem cotado para ser eleito senador da República. Você acha que houve perseguição, é isso? Eu não tenho a menor dúvida. O meu processo não foi jurídico. O meu processo foi político-eleitoral. Porque se não preencho nenhum requisito, como é que foi acontecer aquilo? Quer mais um detalhe? Eu tenho aqui vários para provar a perseguição. Invadiram a minha casa. Atingiram toda a minha família. Eu, meu irmão, a minha esposa. Você sabe que completaram 3 anos agora desse sequestro? A minha esposa não está denunciada até hoje. Não tem processo em relação a esta arbitrariedade. Então, é como diz o Cacai, o advogado, o problema é o poder absoluto. Daqueles que foram se sentindo à vontade, passando dos limites, passando, até um determinado momento tinha aplauso popular, queriam holofotes, queriam criminalizar a atividade política, queriam demonizar todos os políticos e tá aí, deu no que deu. Agora, depois de todos esses excessos e abusos, criaram a lei de abuso de autoridade, que não é só para o Ministério Público, não é só para o Judiciário, é para os políticos também, para os policiais, e nada mais justo que assim seja. A própria palavra já diz, abuso, excesso, e comigo cometeram todos os abusos possíveis e imagináveis. Chega ao ponto de eu ser citado com tudo que aconteceu no Brasil em cima dos políticos, eu fui citado por 3 dos mais renomados juristas do Brasil, como exemplo e o símbolo da perseguição política que houve naquele período de ápice do ativismo judicial. Cito aqui Dr. Lênio Streck, um dos juristas mais preparados e conceituados do Brasil. Ele falou, o abuso, o excesso que aconteceu no país recentemente, o símbolo de tudo isso é o Beto Richa lá no Paraná. O Dr. Lênio é um gaúcho. Fui citado pelo Dr. Toron e também num encontro de magistrados para comemorar os 30 anos da Constituição, o presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha, falando dos abusos, dos excessos, do ativismo judicial, citou o nome de magistrados aqui no Paraná que cometeu todas essas ilegalidades contra a gente, o juiz daqui, o juiz do Rio de Janeiro e um terceiro que eu não me lembro. E ele fala, em alto e bom som, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. E eu estou muito tranquilo porque está tudo sendo anulado, arquivado na justiça. Alguns processos foram para a justiça eleitoral. Por quê? Começa a subir para as cortes superiores, onde existe mais equilíbrio, onde existe mais respeito às leis, onde existe a vigilância ao que está na Constituição brasileira, que até agora não aconteceu. Mas, governador, só para completar esse assunto, o senhor falou que foi perseguido, né? Deixou bem claro isso. Mas quem o perseguiu? É importante, então, citar quem o perseguiu, quem teria interesse em destruir. Eu sou muito justo, embora acho que dá para perceber a minha indignação, que é enorme, não podia ser diferente, porque eu tenho honra a defender. Nós demoramos uma vida para construir uma reputação e vem meia dúzia de desqualificados tentar macular a nossa biografia. Veja a história que começa com meu pai, José Richa, reconhecido no Brasil inteiro. Veja a minha trajetória política como prefeito de Curitiba, prefeito mais bem avaliado do Brasil. Eu fui reeleito, comentávamos há pouco,
com a maior votação da história de Curitiba, 77,27% dos votos. Eu venci em 100% das urnas, das mais de 3.300 urnas em Curitiba. Fui eleito e reeleito no primeiro turno governador do estado e deixei o estado com a melhor situação financeira e fiscal do país. Um governador austero, que não prima, não zela pela correta aplicação dos recursos públicos, não deixa o estado na situação que eu deixei. Então, você começa a ter sucesso familiar, sucesso pessoal, sucesso político, eleitoral, isso incomoda muita gente. Então, quero deixar claro, respeito muito o Ministério Público do Estado. E não é só na teoria. Como governador, os procuradores lá podem dizer a boa harmonia, me dei bem com todos os poderes do Estado, um clima de respeito e prestigiei. Eu aumentei o percentual de participação no orçamento deles. Agora, como todo lugar, todo setor da sociedade, existem os bons e existem os maus. Existem os preparados e os nem tanto. Existem aqueles que querem holofotes, que querem fama. Alguns até vimos aí pela imprensa nacional que a notoriedade e a fama lhes rendia bons recursos através das palestras que concediam. Então, obviamente que teve. Né? Eu pergunto como é que a minha mulher não está denunciada até hoje e fizeram o que fizeram com a Fernanda. Eu disse para alguns procuradores, vocês têm ideia quantos bilhões a Fernanda administrou na área social entre prefeitura e governo nos meus mandatos? Passa de 6 bilhões. Lidando com ONGs, lidando com entidades, nunca se ouviu, nem de adversários políticos meus, nem da imprensa, sempre tem, como dizia todos os setores, a imprensa marrom, blogs achacadores, nunca se ouviu desvio de recursos, nem ruído, nem sequer má aplicação do recurso. Os programas da minha mulher, no meu mandato de prefeito e de governador, foram avaliados pelo IPEA, dos órgãos federais mais respeitados do Brasil. E foi apontado que Curitiba, no meu período de mandato, foi a maior redução de pobreza e miséria de todo o país. E no governo do Paraná, a maior redução também de pobreza e miséria através dos programas da minha mulher. Então, não faz o menor sentido, não cola, né? Tanto é que nós temos sentido nas ruas um grande apoio, a solidariedade e o sentimento, sim, de que nós fomos covardemente injustiçados. Esse grande apoio que tem recebido nas ruas, que tem recebido pelos municípios que tem visitado, cita inclusive essa injustiça que tanto o senhor quanto a Fernanda passaram. O senhor entende que esse também é o momento, numa eventual candidatura, de tentar esclarecer esses fatos, ou as principais pautas que o senhor imagina trazer são outras? Bom, veja bem, Pedroso, eu esqueci também de mais uma situação. Invadiram a casa da minha mãe, uma senhora hoje de 81 anos, e cansei de ouvir de procuradores que o único político na história do Ministério Público que tem um título de procurador honorário é o meu pai, José Richa, que como governador deu todos os instrumentos para fortalecer esta instituição, que eles se acham poder, mas não são poder, querem agir como tal e muito mais do que um poder. Todas as prerrogativas que tem hoje na Constituição, foi o senador José Richa, o grande líder que conseguiu colocar isso na Constituição. Mal sabia ele que num futuro onde ele já não estivesse mais entre nós, aquelas prerrogativas, na melhor das boas intenções, iria vitimar a sua família inteira. Porque tem pessoas que não têm equilíbrio emocional, que não têm estrutura para exercer tanto poder. E aí exorbitam as suas funções e acabam fazendo todas essas arbitrariedades. E também fazem porque não respondem. Qualquer um de nós, qualquer deslize, se você falar mal de alguém, se a pessoa se sentir ofendida, entra com uma ação contra você de danos morais, injúria e calúnia. Se você sair ali na rua, atropelar alguém, você vai responder por isso. Se tiver alguma briga doméstica, você vai responder por isso, Maria da Penha, o que for. Eles não são responsabilizados de forma alguma, não respondem por nada. Se alguém se sentir lesado, arbitrariamente preso ou qualquer coisa que seja, quem paga é o Estado. Então, este é um problema que essas pessoas que não têm equilíbrio e às vezes não vão com a sua cara, não concordam com a sua ideologia ou têm inveja do seu sucesso, acabam agindo assim ao arrepio da lei, desrespeitando flagrantemente
a Constituição brasileira. Agora, governador, ex-governador, o senhor foi investigado e até se tornou réu em pelo menos 4 operações. Lembra aqui a Rádio Patrulha? Mas eu fui preso antes das investigações. Não tinha nem inquérito sequer contra mim. Okay. Então veja só que violência e covardia que eu e minha família fomos vítimas. Mas só para relembrar, Rádio Patrulha, Integração, Piloto e Quadro Negro. Essas investigações trouxeram muitas coisas e algumas delas com delatores de integrantes do seu governo que disseram que havia Sabe irregularidades. como é que funcionam as delações? Essas pessoas são presas e são torturadas psicologicamente. Eu digo porque eu tenho provas. Se quiser eu te mostro o vídeo aqui. Por exemplo, no começo da minha perseguição na Operação Publicano em Londrina. Prenderam 60 auditores fiscais. O que mostra esse vídeo, Você sabe o que é bater na grade? Você quer ir embora para casa? Tá com saudade dos filhos? É a primeira vez que eu faço essa revelação, hein? Acho que eu... Mas tudo bem. Tem hora que a gente tem que falar a verdade mesmo, sem qualquer receio. Até para que não aconteça mais e ninguém mais seja injustiçado desta forma que eu fui. Porque se aconteceu comigo, só fazendo paredes, que tenho todos os holofotes, não só do Paraná, mas do Brasil em cima de mim e da minha família. Tenho condições, graças a Deus, de contratar bons defensores, bons advogados. Quantos estão detidos, que estão lá anonimamente e não têm sequer condição de contratar um bom advogado? Quantos estão injustiçados em unidades prisionais no Paraná e Brasil afora? Mas lá em Londrina, olha... Quer ir embora para casa, quer passar o Natal em casa, saudades da família, saudade dos netos? É fácil. Entrega o GOV. Esta é a frase padrão. Entrega o GOV. Quem teria recebido essa oferta? É crime. Tem aqui, posso te mostrar depois, auditores fiscais Londrina, 60. 60 não tinha absolutamente nada para falar de mim. Hoje, as audiências perante os juízes são monitoradas. Tem o vídeo. Doutor, me ofereceram a liberdade, doutor, mas eu tinha que entregar o GOV. Doutor, eu não conheço o homem, o que eu vou falar? Então essas delações, pode ver, te passo os autos, não tem meia prova contra mim. É ouvir dizer, é palavra de delator desacompanhada, a Constituição é clara. Delação tem que ser acompanhada de provas. Não tem nenhuma prova, por isso que está caindo tudo. E o Nelson Leal Júnior, por exemplo, que é um delator que revelou muitas coisas, segundo ele, do que teria acontecido. Mas de mim, o que ele falou? Qual é a prova? Do governo que o senhor comandava, né? Sim, eu comandava. Nós tomamos todas as providências. E para mim foi uma surpresa. Me senti, de certa forma, traído, porque era um cargo de confiança. Aí veio se descobrir que ele recebia propina de empresários. Ele admitiu isso. Mas e onde é que eu entro nisso? Tortura psicológica. Esse rapaz ficou abaladíssimo. Quem não fica? Mas diz que ele ficou abaladíssimo na prisão. E inventou todas essas histórias. Veja lá, qual é a prova consistente, material contra mim? Não existe. Um outro caso que ficou também bastante simbólico dessas questões é o problema das obras das escolas ali da Secretaria de Educação, que também denunciado, delatores, farto material. Ninguém no governo sabia disso, Beto? É bom você abordar isso, Pedroso, que me dá a condição de esclarecer tudo. Nós recebemos uma denúncia no meu gabinete, meus assessores, de um superfaturamento na construção de um muro na escola Amâncio Moro, no Jardim Social. Eu lembro bem do nome porque, por coincidência, é o meu local de votação, já há muitos anos, há décadas. E nós mandamos apurar na educação. Aí lá se verificou que era muito mais do que um muro. Tinham problemas também em outras escolas. E ainda sabe o que nós fizemos? Nós mandamos para o NURSE, a Polícia Especializada do Estado. E se constatou, sim, problemas gravíssimos em várias construções de escolas em várias cidades do Paraná. Nós mandamos para o Ministério Público, para a Controladoria e para o Tribunal de Contas do Estado. O que aconteceu? Viraram o canhão para mim. Mais um delator sem qualquer prova. Sem qualquer prova. O deputado Plauto também foi um acusado. Acabou de vencer, acho que tem 2 semanas, um pouco mais, no órgão especial do Tribunal de Justiça. É o que eu falei. Cortes mais especializadas, com magistrados mais experientes e equilibrados. Sabe qual foi o resultado lá, em relação ao deputado Plauto? 21-0. O relator, na sua manifestação, deixa claro. 3 anos se passaram de acusações, imprensa em cima, passou a eleição. Imagina quantos votos o deputado Plauto perdeu.
Veja lá a votação dele em Ponta Grossa, que é o seu domicílio eleitoral, quanto ele fez na eleição anterior e quanto ele fez nesta última, com todas essas acusações. Verifique lá. Quase perdeu o mandato, ganhou de 21-0. O relator fala não apresentar uma prova passados 3 anos. É assim que acontece. Então o que acontece hoje? Dito até pelo respeito muito o jornalista Reinaldo Azevedo. Chegou num nível de poder desse pessoal que eles escolhem os alvos. Escondem alguns e vão perseguir outros. Chegou num nível de poder que eles escolhem quem vive e quem morre. Agora eu tô negado. Até você me falávamos há pouco, antes de começar a entrevista, do secretário Flávio Arnes. Ele era o secretário destas obras de educação. Não tem nada contra ele. O deputado Rossoni, já ao longo desses anos, cobra isso. Ele era o secretário. Não foi nem indiciado. Eu ia perguntar justamente isso. Não tenho nada contra, hein? A que se deve eu sou isso? contra a injustiça contra qualquer um. Mas só para mostrar que, de fato, eles escolhem os alvos. Eu quero esse, aquele lá livra. Vocês viram no vazamento dos diálogos dos procuradores com o juiz Moro? O conluio. Isso é crime, gente. Num país mais sério, eles estariam em maus lençóis. Podiam até estar presos. Isso é crime. Ó, protege aquele lá, que é possivelmente um importante aliado nosso. Agora, o que se deve isso? Flávio Arnes, por exemplo... Por que não mostraram os celulares? O Flávio Arnes, por exemplo, aqui, governador. Eles alegam que a autenticidade desses diálogos é muito fácil. O procurador chega lá, tá aqui meu celular, doutor. Chega pro juiz, confere aqui, os diálogos não batem. Eles correram a pagar tudo. Se é conosco, sabe o que é isso? Obstrução de justiça, vai preso. Agora, governador, do Flávio Arnes é um caso interessante porque foram muitas denúncias na área de educação no seu governo e realmente o secretário não foi nem citado. A que se deve isso? Porque eles escolhem os alvos. De certo, gostam do jeito dele, comungam da ideologia dele, não gostam do meu partido, da minha ideologia, da minha maneira de proceder, do meu sucesso eleitoral, político, familiar, pessoal. Alguma coisa tem. Você sabe que muitas vezes dessas pessoas más existe a inveja. Existe a inveja. E foi o que aconteceu. Pode verificar, não tem nenhuma prova. Volto a insistir, não preencho nenhum requisito para ser sequestrado às vésperas da eleição. Que requisito eu preencho? Iminência de fuga? Eu estava nas ruas pedindo voto? Obstrução de justiça? Adulteração de provas? Qual é o requisito que eu preencho? Não tinha inquérito contra mim. Não tinha inquérito contra mim. Desses casos, tirando... E tudo vazado para a imprensa, hein? Todas as investigações, segredo de justiça, para preservar a honra e a moral das pessoas, numa eventual absolvição, tudo vazado para a imprensa. Tirando a questão dos delatores... Por um famoso grupo de comunicação aqui do Estado. Algumas questões ficaram muito simbólicas naquele período. Uma delas foi, inclusive, um desses vazamentos, que é um áudio gravado pelo Tony Garcia, em que aparece a voz do senhor. É importante porque aquilo foi chocante, porque aquilo não tem delator, não tem nada, é a sua voz ali. Tem alguma explicação para o que estava sendo discutido? Total. O senhor fala do tico-tico. Isso. Não. O que é o tico-tico? Você não, bem? Estou perguntando para o senhor. Aparece lá o senhor falando isso. O Tony me aborda. Se esteve com o empresário, tive num evento lá pro Eduardo Campos, candidato à presidência da República, o empresário me abordou, estava atrasado o pagamento deles. Tiveram um prejuízo astronômico, alguns em recuperação judicial. Um programa durou 18 meses, Patrulha Rural. E foi um programa espetacular. Tem as pesquisas de satisfação, beiram 90 e poucos %. A menor região é 86% de aprovação das pessoas nessas readequações de estradas rurais. E o empresário falou, recebi um tico-tico. Ele, não tem nada a ver com propina, não. E você sabe o que aconteceu com a fita do Tony, que fizeram todas essas barbaridades comigo e com a minha família? Primeiro que minha mulher não tem nada a ver com patrulha rural. O trabalho dela é na área social. A fita foi editada e adulterada, assinada pelo GAECO, com o doutor Diogo Castor, que acabou de ser pedida a demissão dele pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele assina junto. E sabe o que está no acordo que eu tive acesso há poucos meses atrás? Condição número 1 imposta pelo Ministério Público: apresentar as mídias originais sem edição. Sabe o que foi apresentado? Um pendrive. Em novembro de 2019, a Justiça pediu para a Polícia Científica do Paraná fazer a perícia naquele pendrive, naqueles áudios.
em relação a Carlos Alberto Richa está adulterada, com interrupções abruptas, pinçaram uma frase minha fora de contexto para tentar mudar o sentido daquela conversa. Apresentar as mídias originais sem edição. Está adulterado e é um pendrive. Eles próprios não respeitaram a condição deles. Aí me põe em situação, eu fico duvidando. Quem adulterou essa fita? Foi o delator, que toda a sociedade paranaense sabe quem é? A vida dele foi de aplicar golpes? A vida dele foi de aplicar golpes e está aí para estourar outra coisa dele recentemente, numa grande operação que houve. A vida dele foi aplicar golpes. Então a palavra de um desqualificado como esse vale mais do que a minha? Do que da Fernanda, que toda a sociedade conhece, o trabalho dela na área social, a origem dela, o que a família dela representou para esse Estado, o que o meu pai fez? Viramos alvo. É inexplicável o que eles fizeram. Cada indagação de vocês aqui, eu tenho respostas precisas e tenho provas. Se vocês quiserem, eu mostro. O acordo de delação, apresentar mídias originais sem edição, aceitar um pendrive. Se é aqueles próprios que não fizeram. E adulterado pela justiça, na perícia judicial. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, infelizmente nosso tempo já estourou, mas eu tenho que perguntar antes. O senhor está percorrendo o Estado, parece uma campanha eleitoral, uma pré-campanha eleitoral. O senhor pensa em se candidatar? Como é que está essa discussão com o seu partido? Veja bem, há quantos anos eu faço política? E modéstia à parte, bem feita. Fui o melhor prefeito do Brasil, deixei Curitiba uma situação muito boa. Agora mesmo como governador, fiz um ajuste fiscal. O bom gestor, o gestor eficiente, é aquele que adota medidas, mesmo que impopulares, mas visando o futuro da sociedade e o bem-estar das pessoas. Eu coloquei meu patrimônio político em risco para fazer o melhor pelo Estado. E está aí, eu deixei o Estado com 7 bilhões de reais em caixa e o Paraná transformado num canteiro de obras. Os que estão nos ouvindo possivelmente não saibam. 90% de todo o asfalto de Curitiba, as pavimentações que houve recentemente, é com recurso do Estado. Passei numa extraordinária parceria, quero deixar claro, com o prefeito Rafael Greca. Eu o apoiei, inclusive, sempre disse que é uma pessoa qualificada, preparada, que ama essa cidade e os bons projetos que ele apresentava, né? E tinha condições de fazer parceria, que com o que o antecedeu era difícil porque não tinha a certidão negativa do município no Tribunal de Contas. Então foi uma extraordinária parceria, foram quase 600 milhões de reais em 1 ano e meio, porque depois eu saí do governo. Então tudo isso que houve, a parceria com todos os prefeitos do Paraná, 399, independentemente da cor partidária e orientação ideológica. Eu nunca prejudiquei, nunca persegui ninguém. Então hoje essas lideranças políticas, da sociedade civil, dos setores produtivos, insistem, têm o desejo que eu volte para a política para ajudar o Estado do Paraná. Eu estou avaliando, não decidi nada ainda não, mesmo porque o meu papel mais difícil é convencer a família, né, que, queira ou não, o trauma fica de toda a violência, radicalismo de que nós somos vítimas. Mas, por outro lado, estamos, de certa forma, tranquilos, porque tudo caminha para a elucidação dos fatos, para os esclarecimentos e a absolvição de todas as levianas acusações que nós sofremos. Então eu estou avaliando ainda. E se voltar, não sei ainda, também não decidi a que cargo. Eu pergunto porque tem um vídeo que ficou famoso nas redes sociais recentemente do Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas, lhe lançando a deputado federal, é isso? Foi o entusiasmo do Sérgio Onofre ali, ele fala em deputado federal e depois volta ao governo, ele estava entusiasmado, era uma reunião que ele me convidou lá em Arapongas com prefeitos da região. E à noite fui em Cornélio Procópio, com o prefeito Amin Ranush, também com prefeitos da região. Isso tem acontecido em vários municípios por onde eu passo, mas nesses 3 anos fiz apenas 2 viagens. A terceira vai ser para a região de Maringá na semana que vem, logo após o feriado. O senhor sonha em ser governador novamente? Não, os que me conhecem sabem que eu não tenho ambição assim. Eu nunca tive obsessão doentia que parte significativa da classe política tem. Acaba uma eleição, já está planejando a outra, já está mirando lá na frente. E alguns de maneira ainda pior, que destroem o seu adversário político para atingir o poder. As coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural. Eu nunca imaginei ser prefeito de Curitiba. Eu pedi para vereador a minha primeira eleição.
E fui prefeito. Não imaginava ter a reeleição com a votação consagradora que tive. Nem ser o melhor prefeito do Brasil e depois virar governador. Então, em função dos mandatos exercidos, eu fui convocado pela população para exercer cargos maiores. Não estou no Senado hoje porque cassaram de forma arbitrária a minha candidatura. Beto, infelizmente nosso tempo já estourou mesmo, mas tem muitas participações, acima da média inclusive, e muitas vezes a pergunta se repete. As pessoas acham o seu discurso parecido com o do Lula, né, de perseguição política. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que perguntam isso? O senhor está copiando o discurso do PT? Não, todos me conhecem, eu sou sincero, eu falo com o coração, estou apresentando fatos que são verdadeiros e, diferente do que aconteceu no país, é que eu deixei 7 bilhões em caixa. Até hoje, muitas obras inauguradas são obras que eu deixei em execução com o dinheiro previsto, né? 7 bilhões em caixa, contas equilibradas, as finanças saneadas. Eu peguei o estado quebrado, 4 bilhões e meio de dívidas, 1 bilhão de PASEP não tinha sido pago, contas de água, luz e telefone atrasadas, 70 milhões com a advocacia dativa da OAB, pode consultar a OAB, à época o presidente era o doutor, que eu tenho profundo respeito, Lúcio Glombe, e não pagaram 70 milhões de progressão e promoções de professores. Então eu cito os dados, se alguém duvidar, pode conferir. Ex-governador do Paraná, Beto Richa, obrigado pela atenção com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço a gentil oportunidade. Um forte abraço a todos. E essa